Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico e oração dessa tarde, lendo no livro de Números, no capítulo 22, a partir do versículo 21. Números, capítulo 22, a partir do versículo 21 até o versículo 41. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí com o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, e isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos fins de Arnon, e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Meus irmãos, essa é uma história que quem não teve a oportunidade de ler, pelo menos já ouviu em algum momento da vida. A história do diálogo de Balaão e a jumenta, né? Deus falou pela boca da jumenta ao seu servo Balaão. Balaão era um profeta daqueles dias, e Balaque estava muito incomodado e temeroso, porque viu o que Deus estava fazendo, o bem que Deus estava fazendo a Israel, os povos que Israel já havia destruído, e todas as vitórias e conquistas que Deus
havia dado a Israel. E Balaque não teve dúvida, o sucesso de Israel se deve à vontade e à bênção de Deus. Israel tem sido abençoado porque Deus resolveu abençoá-lo, a ele, Israel. Então a única forma de vencer Israel é manipulando a bênção de Deus. Meus irmãos, olha que coisa perigosa, querer manipular a bênção de Deus. Balaque então chama Balaão para um acordo. Chama Balaão e diz: olha, eu vou te honrar, vou te dar muitos bens, vou fazer tudo o que você quiser, se você, em contrapartida, amaldiçoar Israel para que eu os vença. Meus irmãos, ainda hoje nós vamos encontrar aqueles que acreditam ter o poder de manipular a Deus. Aqueles que acreditam que têm o poder, que têm a autoridade nas mãos de alterar o destino de alguém ou até do mundo, como que Deus fosse o seu servo. Quando na verdade as coisas não acontecem e não funcionam desse jeito. A palavra de Deus é muito clara e nós vamos ler lá, quando o Senhor nos diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e abençoarei aquele que eu resolver abençoar. E aquele que Deus escolheu para ser abençoado, será abençoado enquanto for essa a vontade de Deus. No caso de Israel, enquanto durasse o acordo, enquanto durasse a aliança de Deus com Israel, a bênção de Deus não se retiraria. É preciso, meus irmãos, entender que o poder e a autoridade que Deus confere ao seu profeta ou ao seu servo, eles vêm de Deus. O poder é para abençoar, o poder é para fazer a vontade de Deus. Quando Deus chama os seus servos, os patriarcas, ele diz o que a eles: eu abençoarei aqueles a quem você abençoar, amaldiçoarei aqueles a quem você amaldiçoar. Mas na verdade o que é? Há uma confirmação de Deus de que o profeta faz pela vontade de Deus e em nome da aliança de Deus estabelecida ali como profeta. Deus resolveu abençoar Israel e ninguém poderia revogar o decreto de bênção que Deus tinha determinado para Israel. Balaão, então segue o seu caminho. Mas Deus é aquele que sonda e conhece os corações. Deus é aquele que sabe qual é a vontade ou o que passa no coração dos seus servos. Deus determina a Balaão: vá ao encontro de Balaque, mas você vai fazer apenas aquilo que eu te mandar fazer. E Deus, que conhecia o coração de Balaão, sabia que o coração de Balaão estava inclinado a fazer a vontade de Balaque e não a sua própria vontade. Balaão ia pelo caminho, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Meus irmãos, o ministério e o ofício não é do sacerdote. Quando nós somos chamados para a obra de Deus, para servir ao Senhor, nós não somos chamados para fazer o que é melhor para nós. Quando nós somos chamados para servir ao Senhor, nós não somos chamados para fazer aquilo que o nosso coração deseja fazer, senão aquilo que Deus determina que nós façamos. O que se pode fazer, o que se deve fazer e o que se faz é aquilo que foi determinado por Deus. O pastor, o presbítero, o diácono, o irmão que canta, que toca, que serve, aquele que serve ao Senhor, não faz do seu coração, mas faz do coração de Deus.
Esse irmão que serve ao Senhor, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E Deus conhecia o coração de Balaão, que era profeta. Balaão obedeceu, Deus mandou que ele fosse, e Balaão foi. Mas Deus sabia, naquele caminho por onde seguia Balaão, Deus conhecia o coração de Balaão. E Balaão se enganou, porque ele achou que Deus havia ficado lá atrás. Nessa caminhada que eu vou trilhar agora, Deus não está comigo. E se Ele não está comigo, Ele não conhece meu coração, Ele não sabe das minhas intenções. Mas, na verdade, Deus estava trilhando o caminho com Balaão. E quando Deus nos envia por um determinado caminho, Ele trilha o caminho conosco, não apenas para nos espionar, para vigiar se vamos fazer o certo ou o errado. Deus nos acompanha no caminho para nos sustentar. Deus nos acompanha no caminho para nos fortalecer em todo o tempo. Para que se porventura nós viemos a tropeçar, se em algum momento porventura nós viemos a fraquejar, Deus estará lá para nos socorrer. E Deus esteve no caminho com Balaão. E no caminho Deus percebeu que o coração de Balaão já não satisfazia mais o desejo do coração de Deus. O que Balaão intencionava no seu coração fazer, já não era mais o que Deus havia determinado que ele fizesse. Já não era mais assim. E ali, Deus envia o seu anjo, o mensageiro no caminho. Balaão não vê, mas a sua jumenta vê. E se desvia para um lado, se desvia para o outro, esmaga o pé de Balaão, cai sobre Balaão, Balaão surra a jumenta com raiva, e ali Deus permite que a jumenta fale com ele. E ali acontece então o diálogo de Balaão e a jumenta. Até que, enfim, Deus se revela a Balaão. E vai dizer a Balaão naquele momento, ou melhor, Balaão vai dizer a Deus naquele momento: eu não sabia que o Senhor estava no caminho comigo. Se eu soubesse que o Senhor estava caminhando comigo, eu não teria feito o que eu fiz. Meus irmãos, nós erramos muitas vezes, porque esquecemos que Deus é nosso companheiro no caminho. Deus caminha a caminhada conosco. Deus está conosco em todo o tempo. Deus é nosso companheiro. O Deus que esteve com Jesus na cruz é o Deus que caminha conosco, que está ao nosso lado em todo o tempo. Deus está à nossa frente, nos indicando o caminho. Deus está à nossa retaguarda, nos abençoando. Deus está ao nosso lado, se fazendo nosso companheiro. Deus está acima de nós, nos abençoando. E Deus está dentro de nós, a todo tempo nos edificando e nos mantendo animados. Nenhum de nós caminha só nas caminhadas da vida. Nas tarefas que o Senhor nos dá, nenhum de nós caminha só. Nós sempre caminhamos acompanhados do Senhor. O Senhor é nosso companheiro em toda a caminhada. E Ele está sempre ao nosso lado. Assim como esteve ao lado de Balaão, Deus está ao nosso lado. Outra lição, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto, é que a bênção, ela pertence ao Senhor. É Deus quem abençoa. É Deus quem derrama a bênção. É Deus quem derrama a paz. A bênção não é nossa. Nós abençoamos com a bênção que o Senhor nos dá. Nós impomos as nossas mãos para transmitir aquilo que recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, quando vai instruir a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, o que ele diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, Paulo abençoa a igreja de Corinto com a palavra, porque é uma bênção que não é dele, que é do Senhor.
E ninguém pode revogar a bênção do Senhor. Ou ninguém amaldiçoa aquele a quem Deus resolveu abençoar. Se Deus resolveu abençoar, a bênção de Deus, ela é irrevogável. Ela não pode ser revogada em hipótese nenhuma. Se Deus decidiu abençoar, Ele vai abençoar. E a autoridade do profeta, ela é limitada à vontade de Deus. O poder que Deus dá ao seu profeta é o poder de fazer e de executar a sua vontade. Então ninguém tem nas mãos o poder para abençoar ou para amaldiçoar se Deus não confirmar ou se Deus não lhe der. Nesse diálogo de Balaão com a jumenta, Balaão se esqueceu de que Deus era companheiro no caminho. Nesse diálogo de Balaão com a jumenta, o coração de Balaão naquela hora estava tão longe da vontade de Deus e dos propósitos de Deus, que a jumenta enxergou o anjo e Balaão não conseguiu enxergar. Deus usou a jumenta, porque o coração de Balaão não estava pronto para ser usado por Deus. Meus irmãos, façamos a vontade daquele que nos enviou. Façamos a vontade de Deus e tenhamos corações puros diante do Senhor. Tenhamos corações puros diante de Deus, para que a vontade de Deus ela se manifeste em nossa vida, para que Deus nos use como instrumentos puros da sua vontade, para que nós sejamos capazes de discernir aquilo que vem de Deus, a voz de Deus que insiste em falar ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa tarde, que Ele tenha falado ao seu coração e que você, em momento nenhum, duvide de que Deus é seu companheiro no caminho, de que Deus caminha contigo, de que Deus está contigo em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja em todos os momentos da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença entre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela paz que sente o nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela alegria da salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção da vida, da saúde, da paz, pela bênção, ó Deus, de podermos ser teus servos e te servir com alegria no coração. Agora, Deus, te pedimos pelos aflitos, pelos enfermos, pelos tristes, pelos enlutados, pelos que sofrem. Te pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja sobre todos estes, que tu, ó Deus, os guarde e os abençoe em todo o tempo. Ó Deus, fica conosco, fica com nossos lares, fica com as nossas famílias, fica com todos aqueles, ó Deus, que nos são preciosos. Aqueles, ó Deus, por quem o teu Filho Jesus Cristo deu a vida. Aqueles por quem, ó Deus, tu entregou o teu Filho Jesus Cristo. Sê conosco, sê por nós e dá-nos a tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração. Nós te pedimos e por todas essas coisas nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma tarde maravilhosa.